Fala galera, e aí, bora? Vamos começar a nossa aulinha de funções administrativas de forma mais específica, o planejamento? Bora! Maravilha, vamos começar com os conceitos gerais, tá bom? Das funções administrativas como um todo, e aí a gente entra na ideia de planejamento, suas vertentes e tudo que a gente pode destrinchar dessa função administrativa tão importante, beleza? Vou pegar aqui minha canetinha e a gente já vai começar a ver os conceitos. Principais funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle, né? É o que a gente tem por PODC. Às vezes você vai ver funções PODC, as funções do administrador, as funções administrativas, né? E é isso, planejamento, organização, direção e controle, tá bom? A ideia principal do planejamento é definir metas, definir objetivos, definir onde a tua empresa, onde a tua organização quer chegar, sabe? Eu vou estabelecer estratégias, eu vou analisar, eu vou antecipar o futuro, eu vou prever, eu vou prevenir, eu vou programar. A ideia na função planejamento é de reduzir a incerteza, certo? Então, a ideia principal, a ideia base da função de planejamento é reduzir a incerteza, tá? Aí, através de quê? Da definição de objetivos, definição de metas, definição de estratégias, antecipando o futuro, prevendo o que pode ou não pode acontecer, construindo cenários, tá bom? Através da função planejamento, eu consigo definir a minha missão e também a minha visão organizacional. Consigo programar as minhas atividades e, como eu já te falei, definir metas, objetivos e estratégias, tá? Palavra-chave para a função planejamento é essa: definir metas, né? Termos-chave, né? Definir metas, objetivos e estratégias, beleza? Segunda função, função da organização. Na função organização, nós temos a ideia de distribuir, de atribuir, de empregar, de alocar. Fazer o que com tudo isso, né? Ou alocar, distribuir, atribuir e empregar o que? Recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos ambientais, recursos humanos, recursos, enfim, qualquer tipo de recurso que você possa pensar, materiais, né? A ideia da organização é isso, né? É a ideia mesmo de você pegar a tua empresa, estruturar, organizar, daí é que vão nascer os departamentos, vão nascer as estruturas organizacionais, as cadeias de comando, as hierarquias. Por quê? Porque eu vou distribuir os meus recursos, vou alocar os meus recursos, vou atribuir funções aos meus recursos. É na função organização, tá bom? Terceira função da nossa ciclo administrativo é a função de direção. E a ideia da função de direção é lidar com pessoas. Falou em direção, lembra de pessoas. Dirigir pessoas, motivar pessoas, coordenar pessoas e liderar pessoas, tá? A ideia de direção é justamente isso: pegar as pessoas e coordená-las, dirigi-las, monitorá-las, controlá-las, enfim, coordená-las, liderá-las com a ideia de atingir objetivos. E aqui liderar, eu te falo no sentido de exercer influência sobre uma pessoa ou um grupo para alcançar determinado objetivo, tá bom? Então, a palavra-chave para direção é pessoas. E aí você usa os verbos coordenar, motivar, liderar, enfim, comunicar pessoas. Tudo isso está dentro da função de direção, beleza? E a nossa quarta função é a função de controle. E a ideia de controle, como o próprio nome já diz, é justamente essa: é mensurar e avaliar, é ver se o que está acontecendo no mundo dos fatos, na vida real, é o que foi planejado, está compatível com o que foi planejado. Se os indicadores de desempenho estão compatíveis, né? Se o que eu planejei lá na ideia do planejamento está acontecendo aqui na minha vida real, beleza? Então a ideia do controle é justamente essa: mensurar e avaliar, tá bom? Então já temos uma visãozinha geral das quatro funções administrativas. Bora para frente, né? Vamos trabalhar, vamos para frente, vamos estudar. Show de bola. Processo administrativo. Aqui eu vou ter que sair um pouquinho do meio, né? Poxa. Vamos lá. Quando consideradas em um todo integrado, as funções administrativas formam o processo administrativo. Quando consideradas de forma isolada, o planejamento, a direção, a organização e o controle constituem funções administrativas. A sequência das funções do administrador forma o ciclo administrativo, né? Justamente isso, ó, você vai ver aqui no nosso slide
Que a gente tem a função planejamento, seguida da função organização, seguida da função direção, seguida da função controle, com uma seta, né? Sempre que termina uma, começa a outra. Por quê? Porque eu vou estar sempre planejando, eu vou estar sempre organizando, eu vou estar sempre dirigindo, eu vou estar sempre controlando, eu vou estar sempre checando o que foi feito, né? Enfim, e corrigindo o que é necessário nessa ideia de ciclo, né? A ideia das funções administrativas, quando eu as integro, é que elas formem um processo, né? Ou seja, quando eu estou trabalhando as funções de forma unida, de forma integrada, eu não vejo mais tudo individual, não vejo mais só planejamento, não vejo mais só a direção, não vejo mais só a organização, não vejo mais só o controle, eu vejo tudo, eu vejo o processo, eu vejo a ideia de um movimento, né? E é justamente esse movimento, essa ligação, essa sequência dessas funções que formam o ciclo administrativo. Então são 3 palavras. 3 expressões, né? Funções administrativas, ciclo administrativo e processo administrativo. Todas estão ligadas a planejamento, organização, direção e controle. O que muda um pouco é a forma como você vê isso, a forma como você encara isso, tá bom? Vamos lá, mais um pouquinho. Ideia de planejamento, né? Vamos começar aqui pela atribuir um pouquinho mais aqui no planejamento. O planejamento serve para quê? Definir objetivos, traçar as estratégias para alcançá-los e estabelecer os planos de ações, tá bom? Então, planejamento, definir objetivos, traçar as estratégias para alcançá-los e estabelecer os planos de ações. Organização, estruturar as pessoas de maneira que elas consigam, né, a alcançar os objetivos da empresa, trabalhar a fim de alcançar os objetivos da empresa, consigam trabalhar da forma mais racional e mais organizada possível. A direção se liga, né, às pessoas, então ela vai mostrar os rumos, ela vai dinamizar as pessoas para que elas utilizem os recursos da melhor maneira possível. Por fim, o controle serve para ver se tudo está funcionando de acordo com o esperado. O controle vai me dizer o quê? Se o que foi planejado lá na primeira função é o que está acontecendo na realidade. E aí vou mensurar, vou avaliar e vou também corrigir o que tem que ser corrigido, vou ajustar o que tem que ser ajustado. É tudo aqui nessa função controle, né? O controle verifica se a execução está de acordo com o planejamento, né? Ou seja, quanto mais completo e quanto mais coordenado for o meu plano, mais fácil vai ser o controle. Por quê? Porque vai ficar mais fácil de eu comparar, vai ficar mais fácil de eu mensurar, vai ficar mais fácil de eu avaliar. Então, quanto mais completinho, quanto mais for definido, quanto mais for coordenado forem os planos feitos lá na função planejamento, mais fácil vai ser o meu controle administrativo. Beleza? Show de bola. Bora começar com a função planejamento em si. Vamos começar com o planejamento em si? Vamos, né? Planejamento, perfeito, vamos lá. O planejamento, agora eu vou me diminuir, porque eu não enxergo assim de longe, eu não enxergo. Vou ter que ficar mais pertinho. Opa, ainda cabe minha cabecinha aqui embaixo, beleza. O planejamento está voltado para o futuro. E o futuro requer uma atenção especial. É para ele que a organização deve estar preparada a todo instante. Beleza, então planejamento está voltado para o futuro e o futuro requer uma atenção especial. É para ele que a organização deve estar preparada todo instante. É isso, né? É aquela ideia de olhar para frente, de visualizar o futuro, de eu visualizar o que deve ser feito, né? De eu elaborar bons planos e ajudar as pessoas a fazerem as ações necessárias hoje para que eu consiga alcançar o meu objetivo amanhã. É linda essa frase sobre planejamento, né? Em outros termos, o planejamento constitui, na verdade, uma responsabilidade essencial em qualquer atividade ou em qualquer organização. Por quê? Porque eu vou olhar para frente, eu vou olhar para o futuro, né? Eu vou dizer assim, ó, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Então eu vou elaborar bons planos para isso, para que as pessoas hoje enfrentem os desafios e consigam os resultados que eu espero amanhã. Eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso, beleza? Bora continuar aqui com o nosso textinho. Planejamento é a função administrativa que define objetivos e define sobre os recursos e as tarefas necessários para alcançá-los adequadamente, né? Poxa, o que é isso? Definir os recursos e as tarefas necessários para alcançá-los adequadamente. É definir o caminho para alcançar os objetivos. É definir a estratégia, né? É a estratégia, beleza? Então, ó, planejamento vai definir objetivos, vai definir metas, também vai definir a estratégia, beleza? Show de bola. Como principal decorrência do planejamento estão os planos.
que facilitam a organização no alcance de suas metas e objetivos, né? Então a ideia dos planos, qual que é, né? É ser um destrinche do planejamento. O planejamento é a ideia mais abstrata, claro que também nós temos o concreto, nós pegamos o planejamento num papel, né? Quando estamos falando de organização, tá? Mas nós vamos destrinchar o planejamento em vários planos e aí a gente também pode ter outras subdivisões, beleza? Enfim, o planejamento, a gente pode ter o planejamento, né, dentro do nosso ciclo administrativo, dentro do processo administrativo, com a função inicial da administração, ou seja, antes que qualquer uma das funções seja executada, a administração tem que planejar. Antes de de eu começar a me organizar, antes de eu começar a controlar, antes de eu começar a ver como é que as pessoas têm que trabalhar, eu tenho que planejar. Ou seja, eu tenho que definir os objetivos e tenho que definir também o quê? Os meios necessários para alcançar aqueles objetivos. Então, planejamento é isso, ó, é a ideia de definir metas, definir objetivos e definir as estratégias para alcançar essas metas e esses objetivos, tá bom? Show de bola, bora pra frente. Então aqui, né, nessa paginazinha aqui, nossa de estudo ficou bem tranquilo. A gente já pegou a ideia geral do planejamento ser voltado para o futuro, né, que o planejamento deve estar preparado. A organização deve estar preparada no planejamento a todo instante, ou seja, eu vou estar sempre checando meu planejamento. Então, ela vai definir objetivos e definir as estratégias. E do planejamento saem os planos que vão facilitar a organização no alcance de suas metas e dos seus objetivos, tá bom? Então, show de bola. A gente tem essas informações aqui principais sobre a função planejamento nesse nosso slide. Definir objetivos, definir sobre recursos, definir sobre tarefas. Lindo, maravilhoso. Agora, bora trabalhar um pouquinho a visão de planejamento como função administrativa. Como todo planejamento se subordina a uma filosofia de ação, a COF, eu chamo de ACOF, eu não sei como é que fala, aponta 3 tipos de filosofia do planejamento. Eu vou ter o planejamento conservador, eu vou ter o planejamento otimizado e eu vou ter o planejamento adaptativo. E aqui eu vou te dar 3 segundos para você copiar, tá bom? Eu vou falar o que agora para você. Pega o teu caderno, abre o teu bloco de notas, abre o teu Word, abre o teu BR Office, abre qualquer programa de escrita ou pega o teu caderninho e começa a copiar o que eu vou te falar agora aqui sobre planejamento como função administrativa. Eu até me coloquei mais pertinho de ti. Por quê? Porque eu vou te falar coisas importantes, eu quero que você copie e que você aprenda, tá? O que eu vou te falar agora é muito cobrado. FGV, IBFC e FCC, tá bom? Já vi cobrar em CESP? Já, mas não tão forte. Mas essas outras, muito importante, muito cobrado. Então, te liga, copia. Vou falar devagar, mano. Vamos lá. Planejamento, qual o primeiro? Planejamento conservador. Copia aí. Planejamento conservador é o planejamento voltado para a estabilidade e para a manutenção da situação que já existe, tá bom? Então, o planejamento conservador é voltado para a estabilidade e para a manutenção da situação que já existe. Ou seja, a base predominante do planejamento conservador, ela é retrospectiva, né? Eu vou pegar o que já existe, vou tentar manter, vou tentar deixar aquilo funcionando. Eu vou aproveitar a minha experiência passada e vou projetá-la para o futuro. Você está vendo que aqui é maneiras, né, estratégias de como eu devo elaborar um planejamento. Aqui é uma ideia mais conservadora, né? Aqui é uma ideia mais fechada. Aqui é uma ideia mais voltada para a estabilidade. Aqui é uma ideia mais voltada para a manutenção. Eu vejo o que teve no passado e aí eu reproduzo no futuro, tá bom? Então, estabilidade e manutenção da situação já existente, beleza? Show de bola. Planejamento otimizado, nossa segunda maneira de ter planejamento estratégico, segundo a COF. É o planejamento voltado para a palavra-chave adaptabilidade da organização, tá bom? Então a base ela é incremental, sua base é basicamente incremental, no sentido de que? De melhorar continuamente. Eu vou pegar as operações do meu dia a dia e vou tentar torná-las melhores a cada dia que passa, a cada momento que passa, tá bom? Então a ideia do planejamento otimizado é voltado para a adaptabilidade da organização e a base é predominantemente incremental, tá bom? Eu vou melhorar continuamente as tarefas e operações do meu dia a dia, cada dia que passa. Tranquilo? Show de bola, show de bola, show de bola. Agora o nosso terceiro planejamento como função administrativa
Eu tô te falando palavras-chave, estou te falando bem devagar, mano. Te liga, tá? Não é porque eu sou devagar da cabeça, não, que eu tô falando devagar, eu vou falar até rápido. É porque eu quero que você aprenda, quero que você copie, quero que você salve essas coisas que são importantes, tá bom? Terceiro, planejamento adaptativo. Ah, olha a palavra, adaptativo. Então esse planejamento ele aqui, ó, ele é voltado para quê? Para as contingências, certo? Ele é voltado para o futuro da organização. Vou colocar aqui contingências e futuro da organização, tá? Então, a gente pode dizer que a base dele é predominantemente aderente. O que é isso? Eu vou me adequar com as demandas do meio ambiente e vou me preparar para as futuras contingências, tá bom? Então, planejamento adaptativo voltado para a contingência e para o futuro das organizações. Sua base é predominantemente aderente, beleza? Então a gente viu o conservador, viu o otimizado e viu o adaptativo. Agora eu vou te contar uma coisinha aqui mais de perto. Ó. Em qualquer uma dessas estratégias, segundo a COF, em qualquer uma dessa maneira, desse tipo de filosofia de preparar o planejamento que eu utilizar, tanto faz a que eu vou utilizar, certo? Em todas elas, o planejamento consiste em quê? Na tomada antecipada de decisões. Eu vou decidir agora o que fazer antes de ocorrer uma ação necessária. Então não é simplesmente prever decisões que eu devo tomar no futuro, mas eu vou tomar na tomada de decisão que vai produzir efeitos e consequências futuras. Então é algo mais profundo, sabe? Eu tenho que decidir agora o que eu vou fazer antes de ocorrer determinada coisa. Para eu saber se acontecer tal coisa com uma empresa, eu ajo assim. Se acontecer tal coisa com uma empresa, eu vou agir de tal maneira. E aí, de acordo com a filosofia, se é conservadora, se é otimizada, se é adaptativa, eu vou tomar um caminho diferente, tá bom? Então não é só prever que decisões eu vou tomar no futuro, mas quais os efeitos e quais as consequências que essa decisão que eu tomar vão trazer para a minha organização, vão trazer para o meu dia a dia. Beleza? Show de bola, né? Maravilha. Salvou aí então o planejamento como função administrativa, né? Agora a gente vai ver, ó, o processo de planejamento. Nossa, esse amarelinho chega a dar meu olho. Vamos lá. O planejamento é um processo constituído de uma sequência de 6 passos, a saber, objetivos, situação, cenários, alternativas, estratégias e implementar. Vamos lá, devagar. Primeiro passo, objetivos, eu quero dizer o que? Definir objetivos, tá bom? Situação, eu quero dizer o que? Verificar qual é a situação da empresa atual em relação aos objetivos, tá bom? Cenários, eu quero dizer o que? Planejamento de cenários, eu vou desenvolver premissas quanto às condições futuras, eu vou desenvolver vários cenários possíveis que podem acontecer no meu futuro. De acordo com os meus objetivos, eu vou tomar decisões de como agir em cada um desses cenários, tá bom? Alternativas, o que eu quero dizer? Analisar as alternativas de ação, né? Tenho vários cenários, já tenho uma situação analisada, já tenho os objetivos definidos. Aqui eu vou então analisar qual caminho que eu vou seguir, né? Estratégia, eu vou escolher esse caminho a ser seguido, né? Eu vou escolher um curso de ação dentre as várias alternativas e implementar, eu vou implementar o plano e avaliar os meus resultados, beleza? Agora eu quero te falar aqui uma divergência que tem na literatura da administração geral de empresas, tá bom? Você vê que eu coloquei aqui primeiro o que? Objetivos, coloquei situação e bem aqui eu coloquei estratégia, né? Esse é o pensamento que predomina na literatura da administração geral, tá bom? Alguns estudiosos, alguns grandes administradores, alguns grandes responsáveis pela doutrina da administração geral colocam a estratégia bem no comecinho, ó. Ele vai dizer o que? Ele vai dizer, primeiro eu tenho que escolher o meu curso, escolher o meu caminho, escolher o que eu tenho que fazer, né? Para depois eu definir meus objetivos e depois eu analisar como é que está a situação atual, tá bom? Então nós temos esses dois posicionamentos. Tenham bom senso. O que eu coloquei aqui primeiro, definir objetivos, analisar a situação atual, planejamento de cenários, alternativas, depois estratégia e implementação e avaliação, é o que domina, é o pensamento que você deve ir de cara. Mas se você vê que a tua questão está te induzindo, a tua questão está te levando a crer, ela está caminhando
né, para a estratégia ficar primeiro, vai, bota lá primeiro, tá bom? Ainda tu recorre, pô. Recorre, tu marca uma e depois tu recorre da outra. Eu tô te falando qual é o pensamento dominante, tô te alertando que também existe o outro pensamento. Às vezes até por uma questão discursiva você pode, né, falar um pouco mais sobre isso, tal. Enfim, Felipe, um é correto, né, em termos práticos mesmo, na administração de empresas, do empreendedorismo, do trabalho, da criação de um planejamento estratégico, mesmo aquele livrão que a gente faz assim, né? Um é correto, um é errado, um é pior, outro é melhor, não. É a opção do administrador. O administrador que vai criar o teu planejamento estratégico, ele vai optar por um caminho ou por outro. Eu já tive acesso a alguns planejamentos estratégicos de grandes empresas, já participei também na elaboração de outros em algumas incubadoras. E eu já, nesse processo, eu já vi tanta gente primeiro definir a estratégia, o nosso caminho vai ser sempre esse aqui, tal, para depois ir para os objetivos, né, para alcançar alguma coisa, como também vi, não, a gente quer alcançar tal coisa, o mundo externo está assim, o mundo interno está assim. Então, depois a gente vai decidir o caminho, decidir o curso a ser seguido, né? Então, varia um pouco do administrador, da decisão, às vezes da cabeça do cara, como é que ele foi treinado e formado, às vezes numa situação, dependendo do negócio, cabe melhor um modelo ou cabe melhor outro, tá? Mas para concurso público, grava isso. Primeiro, objetivo, situação, criação de cenários, alternativas, escolhe através da estratégia e depois implementa e avalia os resultados. Beleza? Te trouxe essa informaçãozinha a mais aí, tanto da literatura como do mundo real, de como que acontece nesse jogo de empresas, nessa movimento das empresas, enfim, como um todo, né? Você viu que eu te falei agora, falei de experiência prática, né, que participei já da elaboração de planejamentos estratégicos, tal. Eu sou administrador de formação, tenho MBA na parte de coaching, de relacionamentos humanos, tenho também uma pós em administrativo e direito no dia de hoje, né? Enfim, então eu sou da área da administração, sou atuante na área da administração, tá? Mas nem sempre esse planejamento estratégico ou planejamento de uma empresa, ele é feito por administradores ou é feito por especialistas, sabe? Que se trancam numa sala, vamos passar um mês aqui dentro de uma sala trancada, fazendo um planejamento. Nem sempre é assim, tá? Enfim, às vezes acontece o quê? É um chefe, é um executivo, é um empresário, ele tem uma ideia e vai lá, às vezes no tato, no talento dele, enfim, ele vai lá e monta uma estratégia, né? Um outro planejamento. Mas, independente de ser feito por um profissional, que é o recomendado, ou ser feito de maneira um pouco mais intuitiva, você segue esses passos aqui que você vai ter bom resultado, né? Qual que é a ideia? É sempre voltar para o futuro. E tem uma coisa em mente. O planejamento, ele sempre, apesar de ele ser sempre voltado para o futuro, né? Embora ele seja sempre voltado para o futuro, ele deve ser contínuo e permanente. Ou seja, eu não devo elaborar um planejamento, colocar numa gaveta, né, e morrer Maria Preá. Não, eu tenho que estar sempre olhando meu planejamento, tenho que estar sempre ajustando, é por isso que roda no ciclo administrativo, né? Chega no controle, eu vejo o que tem que fazer, eu mudo um pouco o meu planejamento, é o correto, é me adaptar ao ambiente, né? É ver o que está acontecendo. Enfim, se possível também o planejamento ele deve abranger o maior número de pessoas da organização, né? Tanto na elaboração como na implementação, para que faça mais sentido aquele planejamento, tanto no papel, tanto no que vai ser feito na teoria, como no que vai ser vivido no dia a dia. Então, não é pegar um administrador, pegar um diretor, dois diretores, colocar numa sala e faz o planejamento. Não, chama a galera, chama o gerente, chama o pessoal do operacional, integra esse pessoal na elaboração do teu planejamento, que tu vai ter melhores resultados quando tu for implementar, né? A ideia do planejamento é que ele seja constante, é que ele seja participativo, né? Essas coisas que eu tô te falando, tá? São cobradas em prova, não tô te falando só a critério de curiosidade, não, tá? Então essa descentralização, essa tomada de decisão, passeando por vários níveis hierárquicos, ela vai proporcionar a participação das pessoas, né? Ela vai envolver as pessoas na elaboração do planejamento e também no seu aspecto processual da prática, né? No dia a dia, na implementação, no funcionamento, né? Essa que eu te falei agora de você distribuir a tomada de decisões por todos os níveis hierárquicos, você envolver os seus gerentes, você envolver o teu pessoal operacional, de você pegar o planejamento e deixá-lo vivo, não colocá-lo numa gaveta, ele ser algo participativo, ele ser algo constante, ele é tido com o nome de planejamento participativo. Então, se um dia você chegar numa questão e te cobrar e te perguntar, ou você vir lá falando sobre planejamento participativo, você lembra do que o Pipo te falou agora aqui, né? O planejamento participativo é aquele que não é feito só por especialistas, só por administradores trancados dentro de uma sala. Ele envolve a organização como um todo, ele busca integrar, ele é descentralizado, né? Ele é constante, ele é permanente, ele é participativo, tá bom? Por quê? Porque as pessoas vão participar tanto da elaboração como da implantação. É muito mais fácil eu obter sucesso quando a pessoa que vai pegar na prática, pegar no operacional, pegar no dia a dia,
ela participa, né, da gestão, ela participa do que foi criado. Porque, nossa, muitas vezes ela sugeriu, ela deu a ideia, ela achou como é que deveria ser feito, e aquilo, quando chegar no dia a dia, ela vai dizer, porra, é assim mesmo, né? Vamos pra frente, vai dar certo, né? Então, esse é o planejamento participativo. Salva isso na tua cabeça, que pode ser que seja cobrado a você, tá bom? Bora avançar. Benefícios do planejamento, né? Qual que é a ideia? Por que é bom? Por que é muito isso é importante? Por que tem um colega que fala por que é muito excelente a gente fazer um planejamento na nossa empresa? Qual que é a ideia de ser bom planejar, de usar o planejamento na minha empresa, né? A nossa literatura especializada traz 4 grandes benefícios, tá? Foco, primeiro, foco e flexibilidade. Que eu quero dizer o quê? Que o planejamento ele vai te permitir aumentar o foco da tua empresa e a flexibilidade da tua empresa também. O que é foco da minha empresa, pelo amor de Deus, é foco é o ponto de convergência dos esforços. É como se todos os esforços fossem direcionados para tal coisa. Ele é o meu foco, é onde vai convergir os meus esforços. O planejamento, ele melhora o meu foco, né? Ainda mais se for aquele participativo que eu te falei há pouco tempo. Que as pessoas vão estar mais integradas e ligadas naquela implementação, tá bom? Flexibilidade é a maleabilidade, a capacidade que eu tenho, ó, de sofrer adaptações, de sofrer ajustamentos na medida que o dia a dia vai funcionando, na medida que aquela coisa me requeira, né? Enfim, uma organização com foco, ela conhece melhor o que ela faz, com isso ela tem melhores resultados, ela alcança de forma mais significativa seus objetivos. Uma organização que tem foco, ela sabe das necessidades que ela tem, ela consegue trabalhar isso para depois utilizar como uma vantagem, tá bom? Uma organização com flexibilidade, ela tem muito senso de futuro, porque ela está sempre operando de maneira dinâmica, né? Ela está sempre trabalhando de maneira rápida, ela é ágil, ela pode mudar, ela pode até se antecipar a algum problema que ainda nem aconteceu, mas ela já previu como é que o mercado vai funcionar, e aí ela, como ela é flexível, ela consegue se adaptar. Em tempos de pandemia, lembra que a pandemia do coronavírus chegou ao Brasil de maneira mais forte, né? Os estados, os municípios começaram a quarentenar seus cidadãos mais ou menos em março de 2020. Foi quando chegou mais forte, foi quando começaram os isolamentos no nosso país. Certo? Mas fora do país a gente já tinha em janeiro, já tinha em fevereiro, já tinha até em dezembro casos do coronavírus, casos do Covid. E aí as empresas que estavam ligadas, as grandes empresas que estavam ligadas e que são flexíveis e que são maleáveis, elas conseguem saber, bom, isso aqui vai chegar já no meu país e vai me impactar de tal maneira. E eu tenho que estar preparado para isso. Então o que eu faço? Eu me organizo, eu me preparo, eu começo a implementar, sei lá, um teletrabalho, começo a mudar os meus processos, começo a mudar a forma como eu enxergo a minha organização para conseguir melhores resultados perante as demandas externas que vão chegar e eu vou lá, ó, pá, me ajusto e consigo me sair na frente, tá bom? Nessa pandemia que a gente enfrentou no nosso país, não foram muitas empresas que se ligaram disso, né? Que se tocaram disso, que viram, poxa, vai chegar aqui e vai vir com tudo, né? Talvez as maiores, as players, né? Os players do mercado conseguiram fazer, mas o resto, muita gente, né? Se deu mal, tá bom? Enfim, o planejamento ele vai ajudar o administrador, ele vai ajudar a organização como um todo a ter um melhor desempenho. E quem tem mais foco e tem mais flexibilidade vai ter um melhor desempenho, tá bom? Melhoria na coordenação. O que é isso, né, Felipe? O que é isso, Pipo? Melhoria na coordenação. O planejamento melhora a coordenação. Eu te falei há pouco tempo. O planejamento melhora o foco e a flexibilidade. Por que eu falo isso além da frase que está escrita aqui? Que é como vem nas provas, né? O planejamento melhora a coordenação. Aí você vai dizer, caramba, o que tem a ver com isso, mano? O planejamento melhora a coordenação. Tem, por quê? Os diferentes grupos, os diferentes subgrupos, os diferentes subsistemas que eu tenho dentro da minha organização, eles muitas vezes vão buscar objetivos variados dentro de um dado período de tempo, né? Às vezes um setor busca um objetivo mais específico, o outro busca outro, eles podem perder a noção do todo, a noção da integralidade. E aí, quando eu tenho um controle mais, quando eu tenho essa ideia de coordenação, eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir alinhar esses setores, esses órgãos, essas partes da minha organização para que elas não percam o foco principal, né? Eu vou conseguir coordená-las, eu vou dizer, ei, cara, é por aqui, é por ali, não é assim não, é assim, entendeu? A ideia é justamente essa, que eu adeque
as várias partes da minha organização para que cada qual não busque só o seu objetivo próprio, mas busque o objetivo integralizado da organização como um todo, tá bom? Melhoria no controle, né? Por que que o planejamento ele melhora o controle? Muito simples, porque o controle administrativo ele envolve a medição, ele envolve a avaliação dos resultados do meu desempenho, né? E a tomada também de ação corretiva para melhorar as coisas quando forem necessárias. Então, se eu não tenho planejado, se eu não sei onde eu quero chegar, se eu não sei onde eu quero, o que eu quero atingir, eu não chego em lugar nenhum e eu nunca atinjo nada, né? Então, quando eu planejo o que eu quero, meus objetivos, minhas metas e coloco indicadores do meu desempenho, lá na função controle, eu vou ver o que eu alcancei, o que eu não alcancei, e vou tomar as decisões corretas para corrigir o que eu não alcancei. Eu só posso fazer isso porque eu tenho um planejamento, beleza? E por fim, o planejamento melhora a administração do tempo. Por quê? Porque é muito difícil eu balancear o meu tempo disponível para atender as minhas responsabilidades e aproveitar as oportunidades pela frente se eu não tenho de forma planejada o que eu tenho que fazer, se eu não tenho uma estratégia, se eu não tenho um caminho para seguir, né? Então é muito importante, é muito relevante que eu tenha objetivos bem definidos, que eu tenha estratégias traçadas, que eu saiba o curso que eu vou seguir, para que eu utilize o meu tempo da forma mais produtiva possível, para que eu utilize o meu tempo da forma mais eficaz possível, eu consiga alcançar meus resultados sem perder o meu tempo, eu consiga ser eficiente, eu consiga otimizar o meu recurso, o tempo, e consiga, além disso, ser eficaz alcançando resultados, tá bom? Então, eu só posso fazer isso por quê? Porque eu me planejei. Se eu não me organizar, se eu não me planejar, se eu não souber onde eu quero chegar, se eu não definir uma missão para minha empresa, por que ela existe, uma visão de onde ela quer chegar, eu não consigo tratar bem o meu tempo, tá? Então esses são os principais benefícios do planejamento descritos na nossa literatura da administração geral de empresas. Beleza? Bora avançar, né? A gente vai ver o que agora? Vamos ver os tipos de planejamento. Nossa, a gente sabe, né, que na nossa organização, na nossa empresa, a gente tem 3 níveis, né, que dominam, que as pessoas são distribuídas, que existem funções específicas. A gente tem um nível institucional, nível corporativo ou nível estratégico, nível organizacional. Abaixo dele, se você tiver uma pirâmide, você vai ter o nível intermediário, o nível gerencial ou o nível tático, e abaixo, né, no pé dessa pirâmide, você vai ter a galera do operacional, a galera do dia a dia, tá bom? Eu vou aumentar, não é pra outra coisa, não é porque eu não enxergo, certo? Então vamos lá, ver se me cabe aqui por enquanto. Cabe. O meu planejamento estratégico, ele é o elaborado no nível institucional. O meu planejamento tático é o meu elaborado no nível intermediário. E o meu planejamento operacional é o meu elaborado no meu nível operacional. Aqui, ó, tá tático, eu não sei por quê, porque tá errado, beleza? Então aqui é nível operacional, não é nível tático. O nível tático é o mesmo nível intermediário, beleza? Então é nível institucional, nível intermediário, e que eu já vou passar um X, porque eu não tenho nem dúvida que tá errado. Não é tático, é operacional. No nível operacional, eu tenho a elaboração do meu planejamento operacional, tá bom? O meu planejamento estratégico, ele é genérico e ele é sintético. O que isso quer dizer? Ele vai abranger a minha organização como um todo, a sua integralidade. Não é específico de um departamento ou de uma tarefa feita no dia a dia, não. Ele é bem focado no futuro, de onde eu quero chegar, nos meus objetivos, nas minhas metas a nível macro, tá bom? Então ele é genérico e sintético. Ele é focado no longo prazo, como eu te falei, e abrange a minha organização inteira. No meu nível intermediário, eu vou ter o meu planejamento tático, né? O meu planejamento tático, eles vão ser mais de um, né? Normalmente cada setor tem um planejamento tático, eles vão ser destrinches do meu planejamento estratégico. E ele vai ser, ó, mais detalhado, ele vai ser focado no médio prazo e na unidade organizacional, ou seja, o meu planejamento tático ele vai ser focado no meu departamento. Unidade organizacional é tida por departamento, tá bom? Aqui no nível intermediário é onde eu tenho os meus gerentes, certo? No nível institucional é onde tem os meus diretores. No nível operacional
é onde eu tenho os meus analistas, normalmente, os meus assistentes, os meus, enfim, estagiários, a galera mesmo mais do dia a dia, né? O planejamento, ele é feito, a gente sabe, por meio de planos, né? Então, o administrador, ele deve saber lidar com vários planos diferentes, com vários níveis de plano diferentes. Planos no nível institucional, planos no nível intermediário e planos no nível tático, ou, desculpa, operacional. Esse plano operacional, agora eu vou ter que sair, né? Esse plano operacional, ele é o mais detalhado, ele é o mais analítico de todos. Vai ser o que? Focado no curto prazo, no dia a dia. Ele abrange cada operação e cada atividade, né? Enfim, eu vou ter no nível operacional o planejamento de curto prazo, vou ter no nível intermediário focado no médio prazo e no institucional abrangendo a organização inteira, eu vou ter o de longo prazo. E o planejamento, ele é uma função administrativa que vai se distribuir por todos os níveis hierárquicos da minha organização. Eu não vou ter o planejamento só na função estratégica, que é a primeira ideia que a gente tem quando a gente é leigo na administração. Não. Eu vou ter meu planejamento distribuído por todos os níveis. É por isso que nós vamos ter o planejamento tático, o planejamento operacional, o planejamento estratégico. E cada nível institucional, cada nível hierárquico da minha empresa, né, tem o meu planejamento, tá bom? Enfim, a ideia do planejamento, você viu que é a mesma, né? O conceito do planejamento é o mesmo, só que em cada nível organizacional, como a gente viu agora, ele vai se destrinchar, ele vai apresentar características diferentes, né? E é super interessante, eu consigo manter o conceito geral e ainda consigo depois ter características diferentes para cada nível hierárquico da minha organização. Lindo e maravilhoso, beleza? Então, sai da ideia de que o planejamento é só no nível estratégico e salva na tua cabeça. O planejamento, ele se distribui, ele participa, ele está presente em todos os níveis hierárquicos da tua organização, tá bom? Show de bola. Próximo slide. Planejamento estratégico, né? O nosso primeiro, show de bola. Eu vou voltar pequenininho, eu enxergo, não adianta. O planejamento estratégico, ele é orientado para o futuro. Seu horizonte de tempo é o longo prazo. Durante o planejamento estratégico orientado para o futuro, seu horizonte de tempo é a longo prazo. Show de bola. Durante o curso do planejamento, a consideração dos problemas atuais é dada apenas em função dos obstáculos e das barreiras que eles possam provocar para um desejado lugar no futuro, ou seja, onde eu quero chegar. Então, o planejamento estratégico é mais voltado para os problemas do futuro do que os de hoje, né? Qual que é a ideia do planejamento estratégico? É que ele abrange, ele envolva a organização na sua totalidade, abarcando todos os seus recursos, no sentido de que de obter efeitos sinergísticos, né, que os recursos se integrem, trabalhem e seja aquela ideia do 1 mais 1, não ser 2, 1 mais 1 ser o 3, né, porque eu vou ter aquela energia que surge da integração entre eles, essa sinergia. Eu acho maravilhoso isso, né? Enfim, a resposta estratégica das organizações, ela vai envolver um comportamento global, um comportamento sistêmico. Ela não é só focada em um departamento ou só focada em uma atividade, tá bom? A ideia do planejamento estratégico é ser global e ser sistêmico. Agora eu vou te falar uma coisa muito importante. Ixi, ficou bem no meio do que eu queria. O planejamento estratégico é uma forma de aprendizagem organizacional. O que eu quero dizer? Copia aí, vai. O planejamento estratégico é uma forma de aprendizagem organizacional. O que eu quero dizer com isso? Que como o planejamento está orientado para adaptação da organização no contexto ambiental, ele vai ser uma tentativa constante de aprender, uma tentativa constante de se ajustar ao que está acontecendo num ambiente complexo, num ambiente imutável, num ambiente competitivo. Beleza? Então, o meu planejamento estratégico, ele vai ser uma forma de aprendizagem organizacional, porque a minha empresa vai estar sempre tentando aprender, vai estar sempre tentando se ajustar, sempre tentando participar com efetividade de o que? De um ambiente externo completo, mutável e que exige adaptação. Beleza? Salva isso e fica com isso. Planejamento estratégico é uma forma de aprendizagem organizacional. É muito importante isso, cara. Copia, bicho. Bora. Por fim, eu acho que ainda cabe te falar uma coisinha aqui sobre planejamento estratégico. Deixa eu ver se cabe aqui embaixo, tá?
planejamento estratégico ele se assenta em três coisas. Ó, visão do todo, certo? Integrada com a visão do futuro, vamos considerar como sendo uma coisa só. Então, visão do todo e do futuro, fatores ambientais externos e fatores ambientais internos, tá? O meu planejamento ele não deve ser focado só para o interior da minha empresa. Não, senhor. O meu planejamento tem que considerar o que está me aguardando no mundo real, lá fora. Ele tem que considerar o que está acontecendo no mundo. Para quê? Para que eu possa me adaptar, para que eu possa me ajustar e consiga obter melhores resultados, tá bom? Então, salva as principais coisas do planejamento estratégico. Orientado para o futuro, longo prazo, visão do todo, visão do futuro, tá para o futuro, né? E aprendizagem organizacional. Ele está mais preocupado com os problemas do futuro do que com os problemas de hoje, tá bom? Vamos para agora o planejamento tático, tá? Enquanto o planejamento estratégico envolve toda a organização, o planejamento tático envolve uma determinada unidade organizacional, um departamento ou uma divisão. Então, o planejamento estratégico se estende a longo prazo, ao passo que o planejamento tático se estende pelo médio prazo. Né? Então a ideia do planejamento tático, o que é? É que ele não tenha mais aquela visão do todo que a gente tinha lá no planejamento estratégico. Isso aí ficou para o nível institucional. Aqui eu estou no nível mais gerencial. Então cada planejamento tático de cada setor, de cada área, de cada departamento, de cada divisão da minha empresa vai ser focado para si. Claro que não perde a visão do todo, né? Nas empresas modernas hoje em dia a gente não perde isso. Mas a ideia é que o planejamento tático ele foque num departamento, foque numa divisão, foque numa unidade, tá? O planejamento estratégico é desenvolvido no nível estratégico, o planejamento tático é desenvolvido no nível intermediário. Na verdade, o que acontece? O planejamento estratégico ele é difundido, não. O planejamento estratégico ele é desdobrado em vários planejamentos táticos. E esses planejamentos táticos, por sua vez, se desdobram em planejamentos operacionais, tá? Então, a ideia é isso aí, beleza? Então, o planejamento tático, eu acho que é isso. O que é importante a gente saber disso, que o foco dele é no médio prazo, que ele vai envolver, na verdade, as atividades de um departamento ou de uma divisão, que são as unidades organizacionais. Só isso, cara. É isso que é importante. Planejamento tático, beleza? Então, planejamento agora o próximo qual que é? Operacional. O planejamento operacional é focalizado para o curto prazo e abrange cada tarefa ou operação individualmente. Olha, lembra que eu te falei? O planejamento estratégico abrange a totalidade, a integralidade da tua organização. O planejamento tático abrange uma unidade ou um departamento. O planejamento operacional abrange as operações e as atividades da tua empresa, tá bom? Então, no planejamento operacional, eu vou me preocupar com o que fazer e com como fazer as atividades cotidianas do dia a dia, né, da tua empresa. Refere-se de forma específica às tarefas e operações realizadas no nível operacional, tá bom? Então, qual que é a ideia do planejamento operacional? Focado no curto prazo, tá? Palavras-chave, né? A ideia curto prazo, focado nas tarefas individuais e focado na eficiência. O que é que eu quero te dizer? A eficiência nada mais é do que a otimização de recursos. Aprende assim, uso otimizado dos recursos, né? Ou seja, tenho os mesmos recursos e consigo gastar menos e produzir mais, ou consigo gastar menos e produzir igual ou mais com a mesma qualidade. A ideia de não perder a qualidade, tá bom? Eficácia fica com a ideia de alcançar resultados. Então, a eficácia ela é obrigatória numa empresa, né? Ela é necessária e a eficiência ela é desejável. Então, por quê? Porque a eficácia, como ela está ligada ao alcance de objetivo, se a empresa não alcança o objetivo, ela não tem resultado. Se ela não tem resultado, ela vai quebrar, tá? A eficiência é desejável, né? Eu quero alcançar meus resultados na eficácia e se eu conseguir fazer isso com os recursos otimizados, melhor ainda. Então, a eficiência ela é desejável, a eficácia ela é obrigatória nas empresas, tá? Por que eu digo que o nível operacional, o planejamento operacional está preocupado com a eficiência?
Porque esse problema de otimização dos recursos está muito ligado nas tarefas, nas operações, no dia a dia. Então, a eficiência ela é um problema do nível operacional. Eles estão preocupados no como fazer aquilo da melhor maneira, né? O que fazer e como fazer aquilo da melhor maneira, aquela atividade em si. A eficácia está mais ligada ao nível intermediário e ao nível institucional, né? Que é quem vai estar preocupado com os objetivos maiores de médio e longo prazo, beleza? Então essa informaçãozinha extra, informaçãozinha a mais sobre eficiência e eficácia, né? Os planos operacionais estão voltados para a eficiência e os planos intermediários e estratégicos estão voltados para a eficácia, tá bom? Então é isso que eu queria te falar também sobre planejamento operacional. E pelo que eu tô vendo aqui, ó, a gente acabou. A gente já viu tudo o que tinha para ver sobre planejamento. A gente viu um pouco sobre a função administrativa, sobre o processo administrativo, sobre o ciclo administrativo, não é isso? Depois vimos um pouco sobre planejamento, seus benefícios, suas vertentes, suas vantagens, o processo de planejamento. Dividimos esse planejamento em estratégico, tático e operacional e aprendemos um pouquinho sobre cada um. Então, ó, matamos a função administrativa de planejamento, tá bom? Muito obrigado pela aula, por me assistir até aqui. Um abraço, fui, ó, tchau. A hora é agora. Planeje Passe, planejamentos e acompanhamentos de estudos. Estude para concursos públicos, vestibulares e OAB. Com planejamento totalmente personalizado à sua rotina, de forma a otimizar seu tempo de estudos e lhe ajudar a garantir a tão sonhada aprovação. Acesse agora mesmo nosso site e escolha o planejamento que melhor se adequa a você. Após sua compra e envio das respostas do teste de nível, em até 48 horas úteis você recebe seu cronograma focado em seus estudos e objetivos. E tem mais! Além do planejamento personalizado, você receberá o controle de conteúdo, indicação bibliográfica completa e muitas técnicas e dicas de estudos. Vem que a vaga é sua! Todos os nossos planejamentos são elaborados por coach experiente, certificado nacionalmente e internacionalmente e aprovado em diversos concursos pelo Brasil. Não perca tempo, venha para o time dos aprovados. Planeje Passe, planejamentos e acompanhamentos de estudos.